O capítulo 1094 de One Piece despertou uma discussão gigantesca na comunidade sobre os poderes dos Gorosei e do próprio Imu, e nós começamos a pesquisar a fundo sobre o tema. Todos nós sabemos que Eiichiro Oda é um gênio, mas saber que ele estuda até mesmo as histórias por trás de lendas japonesas antigas para fazer os seus personagens é surreal. Quando as formas transformadas dos Gorosei foram reveladas, nós não sabíamos o quão longe o Oda ainda tinha ido para estudar essas criaturas, mas agora nós sabemos que ele não só se inspirou na aparência desses monstros, mas também em suas histórias. E podemos estar diante do maior foreshadowing de One Piece, um que está na nossa cara desde os primeiros capítulos. Nesse vídeo nós vamos revelar tudo que o Oda planejou para os Gorosei e para o Imu, baseado na lenda dos yokai japoneses, e teorizar sobre como tudo isso vai ser adaptado para One Piece. E a melhor parte disso tudo, o Sop pode ser o responsável pelo assassinato de um dos Gorosei, sendo conhecido então como o maior atirador do mundo. Isso mesmo, mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nós gostaríamos, antes de começar, de agradecer o apoio absurdo que vocês estão nos dando, porque isso significa muito pra nós. Então, se você já é inscrito no canal e gosta do nosso conteúdo, já deixa o like aí embaixo porque nos ajuda demais. E sem mais enrolação, vamos direto pra esse vídeo. No último capítulo, vimos a forma final do Jay Garcia Saturn, o Gorosei Deus Guerreiro da Ciência e da Defesa. Assim que foi revelada essa forma, muitos leitores já começaram a procurar sobre essa criatura bizarra, e logo encontraram a lenda de Ushi Oni, um boi demônio japonês. É dito que essa criatura pode assumir diversas formas, sendo a mais comum uma aranha gigante com a cabeça de um boi. Uma lenda antiga de Oto, no Japão, diz que se uma pessoa simplesmente olhasse para esse monstro, ficaria doente ao ponto de até mesmo vir a falecer. Não precisamos nem dizer que é exatamente isso que nós vemos no capítulo 1094, quando é dito que apenas marinheiros com a patente Comodoro ou superior podem olhar para o Saturn. Aliás, nesse quadro em que o marinheiro tem sua cabeça explodida apenas por olhar nos olhos do Gorosei, muitos cogitaram a possibilidade de esse ser o Haki do Rei em sua forma final, que é capaz de matar oponentes apenas com sua intimidação absurda. O Haki de Saturn exala desde o momento em que ele sai do ciclo de invocação, então é possível que ele seja um dos usuários mais fortes de Haki do mundo de One Piece, até porque, como Kaido disse, o Haki é o poder mais forte dos mares. A lenda do Ushi Oni também conta que essa criatura é cruel e selvagem, e exala um veneno tóxico e devora seres humanos. O que nos faz pensar sobre qual é o poder dessa criatura em One Piece, porque não parece que Saturn é um lutador nato, mas talvez ele tenha outras cartas na manga. Se nós voltarmos na luta entre Black Maria e Robin, dá pra ter uma ideia de como o Gorosei lutaria nessa forma monstruosa. Black Maria lutava como uma arma gigante que pegava fogo e com um soco inglês, além de sua movimentação rápida com as patas. Se formos comparar, o Gorosei tem apenas um bastão que ele usa como bengala, mas não parece que ele usa isso como uma arma. E com certeza esse personagem não parece ter uma vitalidade grande ao ponto de cair no soco com alguém. Então ele poderia usar seu veneno para matar suas vítimas. Suas patas de aranha parecem ser extremamente afiadas e elas podem carregar esse veneno de Saturn, e talvez ele as use em combate em algum momento. E provavelmente a sua primeira vítima seja a Bonnie. É muito estranho que o Gorosei, que estava emanando o Haki desde sua primeira aparição nessa forma, não tenha percebido a presença de Bonnie e tenha se deixado ferir no peito por um ataque como aquele. É claro que o Oda fez isso para trabalhar com o passado de Bonnie e Kuma, e provavelmente isso vai ser desenvolvido ao longo dos próximos capítulos, quem sabe em um flashback. Mas atacar um Gorosei dessa forma é algo que vai custar caro para Bonnie. Mas o mais interessante na lenda do Ushi Oni é a menção de uma criatura chamada Nureona. É dito que essa criatura tem a forma de uma serpente marinha com a cabeça e o tronco de uma mulher e longos cabelos negros. Essa lenda é uma variação oriental da lenda das sereias, porém uma peculiaridade dessa espécie de yokai é que elas estão frequentemente juntas dos Ushi Oni, pois habitam lugares semelhantes, às margens de rios e mares. Certo, mas no que isso é interessante e como pode aparecer em One Piece? No capítulo 1086, com o nome de Os Gorosei, Ivankov está falando sobre alguém chamado Santo Imu, que era um dos 20 reis fundadores do mundo há 800
400 anos. É dito por ele sobre a possibilidade desse rei ser imortal pelo poder da cirurgia perene, e isso por si só já revelou muita coisa. Porém, o que mais nos interessa aqui é o nome da família desse tal Santo Imu, a família Nerona. O Oda abordou a temática yokai em todos os Gorosei, e curiosamente o próprio Imu fez parte de uma família chamada Nerona, algo muito próximo de Nureona, que é o yokai serpente marinha que tem relação com o Shioni. Isso provavelmente não é coincidência, e essa pode ser a real aparência de Imu, que pode na verdade ser uma mulher. Mas nós vamos voltar a falar disso mais pra frente, guardem bem essas informações. Falando sobre os outros Gorosei, temos o mais peculiar de todos, São Topman Walkuri. Esse Gorosei é o deus guerreiro da justiça, e ele possui a silhueta de uma criatura em forma de elefante, mas com pernas de tigre, corpo de urso e cauda de boi. Essa criatura bizarra é conhecida como Baku, o devorador de sonhos da mitologia japonesa. As lendas que envolvem essa criatura contam que ela pode ser convocada para livrar alguém de pesadelos ou sonhos perturbadores. Mas outras versões contam que ela devora todos os tipos de sonhos, bons ou maus. Então fica meio incerto se essa criatura é um ser bondoso ou não, mas de qualquer forma o poder dele encaixa bem na temática que o Oda quis passar no capítulo em que esses poderes são revelados. Observem que todos os yokai representados nos Gorosei são criaturas que de alguma forma têm relação com o medo das pessoas, seja se alimentando dele ou provocando isso. Isso vai ser muito importante no fim desse vídeo, na teoria que pode revelar a forma final de Imu. Agora vamos falar de uma das teorias mais importantes desse vídeo. O Gorosei Marcos Mars tem uma silhueta de uma serpente com asas e a cabeça de pássaro, e pesquisando sobre isso nós descobrimos que existe um yokai exatamente assim na mitologia japonesa, o Itsumaji. Essa criatura aparece no céu durante pragas, desastres, guerras onde há muitos mortos ou sofrimento, gritando com uma voz terrível. A sua lenda conta que em uma noite um Itsumaji apareceu acima de um salão do estado, gritando e causando pânico em todos os habitantes. Mais uma vez, a presença do elemento medo nessas histórias. Depois de muitas noites com a criatura sobrevoando a capital, a corte imperial decidiu convocar o guerreiro chamado Hiroari para derrotar Itsumaji. Hiroari era um habilidoso arqueiro e atirou uma kabura, uma espécie de flecha sinalizadora, que atingiu o monstro em cheio e o matou nos céus. E depois desse feito ele ficou conhecido como Mayumi, que significa arqueiro verdadeiro. Nós nem precisamos dizer o que essa história se parece, mas caso vocês ainda tenham dúvidas, nós vamos dar uma ajuda. Isso não parece muito com as histórias que o Sop conta para as pessoas sobre suas aventuras? E se esse for o seu maior feito no fim da obra, contrariando todas as expectativas e fazendo com que ele seja conhecido como o melhor atirador do mundo. O Sop sempre teve grande admiração pelo povo de Elbaf, e em Little Garden é dito por Dory e Brog que a única coisa que os gigantes não conseguiam derrotar era a serpente banhada em sangue. É claro que isso é uma referência direta a Grand Line, mas e se isso também puder ser interpretado como o yokai representado por São Marcos? Imaginem que louco seria se os gigantes presenciassem o Sop derrotando um dos seus Gorosei em sua forma final, com um tiro de seu Kabuto, fazendo com que a serpente banhada em sangue despenque dos céus. Isso elevaria o nível de Usopp ao patamar de maior atirador do mundo, e como ele é o único dos Mugiwaras que foi conhecido por uma alcunha, como Sogeking God Usopp, ele poderia ser conhecido como atirador verdadeiro, ou quem sabe até como Deus dos atiradores. E isso poderia acontecer tanto na guerra final, quanto no arco de Elbaf, já que mesmo que o bando de Luffy fuja de Egghead, o governo não vai simplesmente desistir de caçar Vegapunk e Luffy, e pode muito bem mandar outro Gorosei para tentar matá-los. Essa teoria vai ser mais bem desenvolvida em um vídeo especial que nós estamos preparando sobre Elbaf, que vamos soltar antes do fim do arco de Egghead. Então aguardem, pois ainda temos mais 2 Gorosei para falarmos sobre ainda nesse vídeo. Seguindo, nós temos São Shepard Jupiter, com a aparência de um Chotin ou Baki. Essa lenda fala sobre as entidades mágicas que eram formadas a partir da transformação de antigas lâmpadas de papel. Esse papel se dividia e formava uma boca enorme, com 2 olhos na parte superior da lâmpada, e essas criaturas são conhecidas por assustar as pessoas, sem necessariamente causarem danos físicos. Elas podem ter uma aparência assustadora e podem estar possuídos por criaturas poderosas e muito mais perigosas, podendo até matar aqueles que riem delas. Esse é o Gorosei mais novo entre os anciãos, e nós teorizamos algumas vezes que ele também poderia ser um traidor, já que de todos eles, Peter é o que provavelmente passou menos tempo servindo ao Imu e poderia esconder as suas verdadeiras intenções. Mas quanto a ele, não tem muito que nós podemos falar, pois a lenda é basicamente essa. Com foco, é claro,
claro no medo que essa criatura também causa em suas vítimas. Mas antes de falarmos do Imu, ainda há um Gorosei que faltou explorarmos aqui. São Etambaron V Nazujuro. Esse é o Gorosei que em sua forma demoníaca apresenta a aparência mais semelhante à de um humano e foi inspirado na lenda do Kurobuzo. Esse yokai tem a aparência de um monge budista exatamente como Gandhi, com seu corpo inteiro e vestes negras. O seu rosto é bestial e ele tem uma longa língua que usa para se alimentar do ar dos pulmões de suas vítimas enquanto elas dormem. Além disso, é dito que ele pode mudar sua altura rapidamente, assumindo a altura de uma enorme torre. A sua lenda mais conhecida é a de que uma dessas criaturas invadiu uma casa de um carpinteiro e sua esposa em Tóquio. Seu cheiro era tão podre que a família inteira do carpinteiro ficou doente. Aqui também tem a proposta do medo, e essa criatura em especial parece se alimentar da força vital de suas vítimas através do sono, assim como um parasita. Nós imaginamos para ele uma luta contra a Robin em sua forma demoníaca, já que ambos têm uma aparência muito semelhante, pele negra, língua longa e bifurcada e uma aura demoníaca, e seria absurdo ver isso nas páginas do mangá. Certo, mas agora que nós exploramos todos os Gorosei, falta falar sobre o líder deles e o rei desse mundo, Imu-sama. E agora vocês vão entender o porquê demos tanto foco nos poderes do medo. Além da referência Nureona que falamos no início desse vídeo, temos uma outra lenda que muito provavelmente foi usada pelo Oda como referência para o Imu. E essa pode ter aparecido até no primeiro capítulo do mangá, a lenda de Umibozu. Primeiro, vamos voltar no capítulo 1085. Dentre todas as criaturas que apareceram nesse capítulo, a única sem uma forma definida é a que surgiu do trono vazio, onde estava Imu. Mas até isso é uma referência do gênio Eiichiro Oda, e essa criatura, com exatamente essas características, existe no folclore japonês. Umibozu é um monstro marinho gigantesco cuja principal função é destruir embarcações, levando seus tripulantes para a profundeza do mar e se alimentando do medo das pessoas. As lendas contam ainda que essa criatura pode formar um redemoinho nos mares, puxando tudo e todos que estiverem perto dele. E é aqui que o Oda pode ter feito o maior foreshadowing da história dos mangás. No segundo capítulo de One Piece, chamado Luffy do Chapéu de Palha, Luffy acaba de sair para o mar em seu bote quando é surpreendido por um redemoinho gigante, muitas vezes maior que o seu barco. Esse redemoinho puxa o seu barco para o centro, destruindo completamente sua embarcação, e Luffy é obrigado a entrar em um barril e ficar à deriva até encontrar o navio de Alvida. Curiosamente, sobre o Umibozu, é dito que a criatura destrói o navio ao emergir, e a única forma de escapar dele é entrar em um barril sem fundo e navegar para longe enquanto ele está confuso. Fica absurdamente claro que o Oda realmente usou essa lenda japonesa no capítulo 2, e agora nos mostra um monstro que possui exatamente a aparência dessa criatura. É como se nesse capítulo, pela primeira vez, Luffy tivesse sobrevivido ao destino de Imu. Inclusive, Imu, escrito ao contrário, é exatamente Umi, o que adiciona mais um ponto à nossa lista. Mas agora nós vamos provar que o Oda ou é genial ou ele é completamente louco. Porque relendo o capítulo 2 para fazer esse vídeo, reparamos nas onomatopeias usadas pelo Oda para ilustrar o redemoinho. Reparem nesses kanjis que aparecem ao longo de toda essa página e continuam até o redemoinho engolir completamente o bote de Luffy. Por curiosidade, nós fomos até o capítulo 1085, aquele que pela primeira vez Imu revela sua forma final, e ficamos completamente chocados. As mesmas onomatopeias que aparecem no redemoinho aparecem quando Imu se transforma no Umibozu. Isso praticamente confirma para nós que realmente é essa a lenda que o Oda usou para criar o Imu, e talvez ele tenha pensado nesse vilão final há muito mais tempo do que nós imaginávamos. Isso pode explicar também o que são as silhuetas do Triângulo Florian, que provavelmente são extensões do poder de Imu, que são outros Omibuzos criados pelo seu poder, e talvez tenha revelado que ele é o demônio do mar primordial, que se alimenta do medo que as pessoas têm do mar. É por isso que o desejo de liberdade que Luffy tem é o de navegar livremente sem obstáculos, pois esse era o mundo antes de Imu. É claro que nós sabemos que o Oda já adaptou um Umibozu antes, na figura de Wadatsumi, mas pode ter sido muito bem uma sátira do que no futuro viria a se tornar o vilão final de One Piece, com os verdadeiros poderes de um Umibozu. E tudo isso foi revelado através de 6 silhuetas em apenas um capítulo do mangá, e apenas com isso o Oda nos deu uma aula de mitologia japonesa, junto com várias dicas do que pode acontecer no fim de sua obra. Quantas dessas criaturas realmente são inspiradas nos yokais que falamos nesse vídeo? Será que as teorias que trouxemos vão se tornar realidade? Imu é realmente o demônio do mar em One Piece? Deixe nos comentários as suas opiniões e teorias sobre tudo isso, porque nós vamos ler todos os comentários. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar aí embaixo o que vocês acharam e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. Todos os links para fazer essa teoria estão na descrição. Nós precisamos pesquisar bastante sobre essas lendas para trazer tudo compiladinho para vocês. Então, se
possível, deixem o seu apoio aí embaixo, através do comentário e do like, que é muito importante para nós. Além disso, chequem os links na descrição do nosso código Pix para você fazer um apoio pro canal, o nosso Instagram, o Discord e a plataforma de lives. E é isso, galera. Valeu!